Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema complexo e muitas vezes controverso. A política externa dos Estados Unidos e o que muitos analistas chamam de imperialismo americano. Especificamente, vamos explorar como ao longo da história, os Estados Unidos da América, em nome dos seus interesses, se envolveram em ações que minaram democracias e apoiaram governos ditatoriais. Este é um assunto denso cheio de nuances. Então vamos desvendá-lo juntos. Para começar, é importante entender o contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois grandes blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética. Essa disputa, conhecida como Guerra Fria, definiu a política externa global por décadas. O principal objetivo dos Estados Unidos da América era conter a expansão do comunismo, e muitas vezes essa missão justificou ações que, vistas de hoje, são bastante questionáveis. Vamos viajar para o Irã, em 1953. O primeiro-ministro eleito democraticamente, Mohammad Mossadegh, decidiu nacionalizar a indústria de petróleo do país, que era controlada por empresas britânicas. Essa medida, embora popular no Irã, desagradou profundamente o Reino Unido e os Estados Unidos, que temiam perder o controle sobre um recurso estratégico e viam isso como um passo em direção à influência soviética. Em resposta, a comunicação intra-ATRI e o Serviço Secreto Britânico orquestraram a Operação Ajax. Eles fomentaram protestos, subornaram políticos e militares e, finalmente, derrubaram Mossadegh. Em seu lugar, consolidaram o poder do Shah Reza Pahlavi, que governou o Irã de forma autoritária por 26 anos, com forte apoio americano, até a Revolução Iraniana de 1979. Este é um caso clássico onde uma democracia foi ativamente derrubada para proteger interesses econômicos e geopolíticos. Um ano depois, em 1954, o cenário se repetiu na América Latina, mais precisamente na Guatemala. O presidente eleito Jacobo Arbenz iniciou uma reforma agrária para distribuir terras não cultivadas a camponeses pobres. O problema: a maior proprietária de terras do país era a United Fruit Company, uma poderosa empresa americana com fortes ligações com o governo dos Estados Unidos da América. A empresa se sentiu ameaçada e lançou uma campanha de propaganda acusando Arbenz de ser comunista. A SINAC então organizou a Operação PBE, Sucre e SS. Eles treinaram e armaram um grupo de exilados guatemaltecos liderados por Carlos Castejo Armas, com apoio aéreo americano. Eles invadiram o país. Arbenz foi forçado a renunciar, e o que se seguiu foi uma sucessão de ditaduras militares brutais e uma guerra civil que durou 36 anos, deixando mais de 200 mil mortos. A democracia guatemalteca foi sacrificada no altar dos interesses corporativos. Avançando para a década de 60, chegamos ao Brasil. Em 1964, o presidente João Goulart, também eleito democraticamente, propunha as reformas de base, que incluíam reforma agrária e maior controle estatal sobre a economia. Em Washington, essas propostas soaram o alarme do comunismo. Documentos desclassificados do governo americano mostram que os Estados Unidos da América apoiaram ativamente os militares brasileiros que conspiravam contra Goulart. A Operação Brother Sun previa apoio logístico e militar para garantir o sucesso do golpe. Em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder e João Goulart foi deposto. O Brasil mergulhou em uma ditadura militar de 21 anos, marcada por censura, perseguição política e violações dos direitos humanos. Mais uma vez,
O medo da influência comunista levou os Estados Unidos da América a apoiar a derrubada de um governo democrático na sua própria esfera de influência. Outro caso emblemático aconteceu no Chile. Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente, tornando-se o primeiro marxista a chegar ao poder por meio de voto popular no mundo. Sua agenda de nacionalizar indústrias-chave, como a do cobre, e aprofundar a reforma agrária contrariou poderosos interesses americanos. O presidente Richard Nixon foi claro. Ele queria fazer a economia chilena gritar. A CIA foi instruída a desestabilizar o governo Allende, financiando a oposição, greves e a imprensa contrária. O clímax veio em 11 de setembro de 1973, quando o general Augusto Pinochet liderou um violento golpe militar. O palácio presidencial foi bombardeado e Allende morreu durante o ataque. Pinochet instalou uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, que durou 17 anos. Os Estados Unidos da América rapidamente reconheceram e apoiaram o regime de Pinochet, apesar das milhares de mortes e desaparecimentos. É crucial entender que essa política não se limitou à Guerra Fria. Mesmo após a queda da União Soviética, o padrão de intervenção continuou, embora com novas justificativas, como a guerra ao terror ou a promoção da democracia. No entanto, a lógica de proteger interesses estratégicos, sejam eles econômicos ou geopolíticos, permanece central. Vejamos o caso do Egito. Por décadas, os Estados Unidos da América apoiaram firmemente a ditadura de Hosni Mubarak, um aliado-chave no Oriente Médio. Ele recebia bilhões de dólares em ajuda militar anualmente. Quando a Primavera Árabe eclodiu em 2011 e os egípcios foram às ruas pedindo democracia, a resposta inicial dos Estados Unidos da América foi hesitante. A estabilidade de um aliado autoritário parecia preferível à incerteza de uma transição democrática. Eventualmente, Mubarak caiu, mas o apoio americano se transferiu para o governo militar que se seguiu, mostrando que a prioridade continua sendo a estabilidade e a cooperação em segurança, mesmo que isso signifique apoiar regimes não democráticos. Então, por que isso acontece? A política externa de uma superpotência como os Estados Unidos é guiada pelo que eles definem como interesse nacional. Esse interesse pode ser o acesso a recursos naturais, como petróleo, a manutenção de rotas comerciais, a contenção de ideologias rivais ou a garantia de aliados em regiões estratégicas. A democracia, embora seja um valor frequentemente defendido no discurso, pode se tornar secundária quando entra em conflito com esses interesses mais pragmáticos. Um líder democrático que nacionaliza uma empresa americana é visto como uma ameaça maior do que um ditador amigável que mantém o mercado aberto. Essa abordagem pragmática, muitas vezes cínica, é justificada dentro dos círculos de política externa pela chamada Realpolitik, uma escola de pensamento que coloca o poder e os interesses do Estado acima de ideologias ou moralidade. Para os defensores dessa visão, o mundo é um lugar perigoso e uma nação deve fazer o que for necessário para garantir sua segurança e prosperidade. O legado dessas intervenções é profundo e duradouro. Nos países afetados, elas geraram décadas de violência, instabilidade política e um profundo sentimento anti-americano. Muitas das crises que vemos hoje no Oriente Médio e na América Latina têm raízes diretas nessas intervenções do passado. A desconfiança em relação às intenções dos Estados Unidos da América é uma barreira significativa para a diplomacia e a cooperação internacional. Ao analisar esses eventos, não estamos dizendo que os Estados Unidos são a origem de todos os males do mundo, nem que outros países não tenham suas próprias políticas externas questionáveis. A história é
complexa. O objetivo aqui é olhar criticamente para as ações de uma das nações mais poderosas da história e entender as contradições entre seus ideais declarados e suas ações práticas. É reconhecer que a promoção da democracia tem sido muitas vezes seletiva e subordinada a outros interesses. Essa reflexão, ela é vital para entendermos o mundo em que vivemos hoje. As relações internacionais são um jogo complexo de poder, economia e ideologia. E, como cidadãos globais, é nosso papel questionar, aprender e exigir mais coerência e responsabilidade de todas as nações, especialmente daquelas que têm o poder de moldar o destino de tantas outras. O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Existe algum outro caso que você acha que deveríamos discutir? Vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais análises aprofundadas como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!